Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. O texto do livro do Deuteronômio é constituído por um elemento muito importante, que é o elemento central, uma profissão de fé muito antiga de Israel e enquadrada por uma introdução e uma conclusão. Portanto, fazer duas boas pausas aqui e aqui. Na introdução, nós imaginamos o sacerdote a receber da mão de quem faz a oferta das primícias do fruto da terra e a colocá-las diante do altar do Senhor. Portanto, momento mais descritivo, e depois diante do Senhor teu Deus dirás as seguintes palavras. Uma pausa boa. O mesmo vai acontecer aqui, na parte final, em que depois de ler este texto, que vamos já analisar, fazer uma boa pausa, então colocarás diante do Senhor teu Deus as primícias dos frutos da terra e te prostrarás diante do Senhor teu Deus. Temos aqui como que um pequeno refrão, uma pequena inclusão. E o mesmo tema que reaparece aqui, as primícias dos frutos da terra e a colocação dessas primícias diante do altar do Senhor Deus. Este elemento aqui, muito antigo e muito importante, está construído em dois momentos. Uma forma mais narrativa e depois este momento final que deve ser separado de tudo o resto, de uma forma bem notória. E este primeiro momento é o momento de contar uma história. É uma profissão de fé narrativa, em que se conta uma história. Meu pai era assim, mas aconteceu isto, e então aconteceu isto, e depois aconteceu isto. Há uma situação inicial, depois há uma situação adversa, depois desta situação inicial, depois a intervenção de Deus e o resultado final após a intervenção de Deus. Uma situação inicial, um contratempo, que são os egípcios, a intervenção de Deus e o resultado final, que é o estabelecimento na terra. O povo de Deus era errante, foram para o Egito, foram maltratados, invocaram o Senhor e o Senhor os libertou, fez sair do Egito e conduziu-os a este lugar, numa terra onde corre o leite e mel. Portanto, situação inicial e de errante, situação adversa, intervenção do Senhor e situação final. Depois de contar esta história, na profissão de fé, vem a razão da oferenda. E agora venho trazer-vos as primícias dos frutos da terra. Portanto, separar bem este bocado. Que me destes, Senhor. Portanto, os frutos da terra são trazidos porque são de Deus. Não é um favor, não é um favor que se faz a Deus, não é algo que se dá a Deus. É a profissão de fé, como a dizer que aquilo que trazemos é aquilo que já é teu. Agora venho trazer-te as primícias dos frutos da terra que me deste. Portanto, salientar bem este que me deste. Como nós na missa temos a apresentação dos dons, também conhecido por ofertório,
Mas falta aqui um complemento à apresentação dos dons de Deus. Não são os nossos dons, são os dons que nós recebemos de Deus. Esta leitura está construída em grupos de dois elementos semelhantes. Temos aqui um primeiro elemento, que é uma citação da Escritura, e temos aqui um segundo elemento semelhante, que também é uma citação da Escritura. Que diz a Escritura? Uma boa pausa. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Portanto, dar solenidade a esta citação da Escritura. O mesmo acontece neste segundo elemento semelhante ao primeiro. Na verdade, a Escritura diz: todo aquele que acreditar no Senhor não será confundido. Portanto, ler da mesma forma estes dois elementos. Depois temos outros dois elementos que são estes dois aqui. Este termina serás salvo e este final que termina da mesma forma, será salvo. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e se acreditares no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E a parte final, portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, estes dois elementos se correspondem também. Depois temos estes dois, aqui, este e este, que também se correspondem. Aqui temos dois elementos com o coração com a boca, que devem ser bem salientados, pois com o coração se acredita para obter a justiça e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação. Fazer bem este balanceamento destes dois elementos dentro desta frase. E depois, este elemento corresponde sensivelmente a este. Não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Portanto, aqui, com o coração se acredita, com a boca se professa, todos, judeu e grego. E aqui, essa afirmação da universalidade da salvação é reafirmada. Não há diferença. Todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos que o invocam, que o professam.